1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? Quem puder ficar de pé. Se você não está com problema nos músculos, nos ossos da perna, leiam esse texto. Leiam ele, analisando ele, percebendo o que ele quer dizer para você. Amém? 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor, te damos graças, Pai, por esse momento tão especial que é a Tua Palavra. Será ministrada a Tua Palavra. Venha abrir o nosso entendimento, nos dando discernimento espiritual. Sim, Deus. Para entendermos, compreendermos, engolirmos e vivermos a Tua Palavra, tudo o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Amados, semana passada, domingo passado, foi o segundo domingo do mês, foi dia da Bíblia. Eu não falei sobre a Bíblia no domingo passado. Eu queria explanar mais sobre ela, e Deus tinha me dado outra mensagem, mas não impede de nós comemorarmos hoje o dia da Bíblia. Tem que ter um dia, né? A Bíblia significa o livro sagrado. O livro, levanta assim, ele é um livro sagrado para você? Amém. É um livro sagrado. Tem pessoas que dizem assim: aqui é papel e tintas digitadas, e larga em qualquer lugar, e bota as coisas em cima dele, ou deixa empoeirando. Mas isso aqui é sagrado. Esse livro é sagrado. Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Amém. E que nós precisamos ter reverência. Porque um versículo aqui que você não consiga, que rasgue, que manche, que você não consiga ver, talvez seja ele que te livraria de alguma coisa. Ele te daria ensinamento de alguma coisa. Então, eu tenho maior reverência com meus livros sagrados. Não gosto que bote nada em cima, não gosto que estrague, não gosto que a capa fique feia, fique suja, fique velha, acabada por falta de cuidado. Porque é precioso. Se você tiver uma joia de ouro, você não larga ela em qualquer lugar, larga? Não. Às vezes até esconde, né? Para que ninguém leve, né? É ou não é? Só que ele é mais precioso do que a tua joia. Ele é mais precioso do que qualquer joia.
Amém? A Bíblia, amados, ela tem uma importância tremenda, porque ela te ensina, ela te capacita, ela te conduz, ela te liberta, ela te salva e te dá salvação eterna. Eu vou repetir. Ela te ensina, ela te capacita, ela te conduz, ela te liberta, ela te dá salvação eterna. Aleluia. Ela é a palavra viva de Deus, o fundamento sobre a fé cristã, que edifica a fé cristã. Muitas pessoas não desenvolvem a fé, porque a fé que nós anunciamos, que temos, porque se eu perguntar aqui, você tem fé em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Todos vão levantar a mão dizendo que tem fé em Deus. Alguém não tem fé em Deus aqui? Levanta a mão. Mas que fé é essa? Que na hora da angústia você se desespera. Que fé é essa? Que na hora que você se ira, você abre a sua boca para falar o que não deve. Que fé é essa? Que na hora que você fica chateado, você ofende alguém. Que fé é essa? Que nos leva a ter atitudes que não condiz com a palavra de Deus. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem a Bíblia porque o coração não está aberto para receber Deus de fato, Jesus de fato. Tem muitas pessoas que lêem a palavra de Deus, mas lêem com os olhos naturais e não com os olhos espirituais. Querem unção, querem poder, queremos tudo isso. E só há um meio de fundamentar e edificar a fé cristã em nós, amados. É através da palavra de Deus. Porque na palavra dele, ele revela o amor dele. Ele se revela para você. Ele te ensina, como já falamos, ele nos ensina. E ele ensina o caminho que ele deseja que cada um de nós sigamos. Só que muitas das vezes nós não queremos nem ler para que a gente possa escolher o caminho que a gente quer e não o caminho que ele quer. Aceitar Jesus, amado, não é só levantar a mão. Aceitar Jesus é convicção de salvação. Amém. É a convicção de que através da transformação é que eu vou conseguir anunciar Jesus, ganhar almas para Jesus e receber a salvação eterna. É só através da fé e de uma vida com Cristo. Só desse jeito. As pessoas estão sofrendo. Lá fora tem gente morrendo. E a gente nem ora por elas. A gente não vai nem em busca delas. A gente está preocupado com a nossa vida, buscando a fé ser usada somente para a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se nós esperamos Jesus, o Cristo, somente para essa vida, nós somos os mais infelizes. Porque a gente veio para a igreja não para purificar. Eu estou falando, não estou falando literal. Não estou falando para todos. Mas a maioria é assim. Porque nós vemos o dia a dia das pessoas, é um dia de falta de fé. É na hora que vem os trancos e barrancos, a gente vê que a fé não está ali. Não tem um esforço. A Bíblia veio para te transformar. A Bíblia, a palavra de Deus veio para mudar a sua vida, ensinar você como viver de novo. É uma proposta de uma vida nova. Uma vida nova. Mas é só para você? Não, é para nós recebermos e espalharmos. E espalharmos. João 15:8 diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus
discípulos. Essa palavra que está em João 15:8 é uma palavra dita por Jesus, não foi por João. João só escreveu. Dita por Jesus. Nisto é glorificado o meu Pai. Jesus está dizendo, nisso é glorificado o meu Pai, Deus. Nisso é glorificado Deus na sua vida. Nisto é glorificado Deus na nossa família. Quando nós damos muito fruto. Aleluia. E ele diz ainda, só assim você tornará meu discípulo. Porque para pensar, Jesus veio só fazendo milagres. Ele veio aliviar a dor, sim. Mas ele veio pregar a sua palavra. Amém. E se você tem a Bíblia, não lê, você está negando a sua transformação. Se você lê a Bíblia e não vive, você está negando a sua transformação. Ou seja, você está negando a sua salvação. Se você não dá fruto, você está deixando de ser discípulo. Porque os discípulos que foram escolhidos seguiam Jesus. E a multidão seguia Jesus. Sim ou não? Sim. Há um texto que eu gostaria que vocês abrissem lá em Jeremias 38. Jeremias 38, 6. Amém? Amém. Diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Amados, Jeremias era um profeta de Deus. Jeremias era um homem usado por Deus. Jeremias era um homem que Deus falava diretamente com ele. Jeremias era um homem que Deus anunciava o que iria acontecer com aquele povo rebelde. Mas o povo não queria ouvir Jeremias. Até hoje o povo não quer ouvir a palavra. Não quer saber da palavra, não quer viver a palavra. A maioria até hoje só quer viver a bênção que Deus pode dar. E aí não era diferente, eles queriam a bênção que Deus poderia dar a eles. E Jeremias diz, amando de Deus, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia e lá ficarão cativos 70 anos. Deus tem dito para nós, vocês vão ser levados cativos se não forem meus discípulos e ficarão eternamente no inferno. Mas nós não ouvimos. E aquele povo não queria ouvir Jeremias e dizia que ele estava falando contrário àquilo que Deus estava falando. Porque ali mesmo tinha um outro profeta de Gideão chamado Ananias. E Ananias disse, mentira, Deus está falando aqui, amados. A presença de Deus está ligada. Aleluia. Ananias disse, é mentira o que ele está dizendo, porque Deus me falou que vamos ser levados cativos sim, mas serão só 2 anos. E eles acreditaram em Ananias e pegaram Jeremias e jogaram lá no calabouço, para ficar na lama, amados. Muitos têm jogado homens de Deus que pregam a palavra de Deus na lama. E tem desviado o povo de Deus atrás de bênçãos que não vêm de Deus. Aleluia. Não que Deus não abençoe. Deus, ele vem para tirar as dores.
Ele não vem para te dar carro, Ele não vem para te dar nada disso, vocês estão cansados de saber disso. Mas Ele abençoa aquele que trabalha, aquele que corre atrás, aquele que é determinado, que não fica comendo o pão da preguiça. Ele dá sustento a quem corre, a quem é fiel a Ele. Ele não deixa passar, Ele abre as portas dos céus, Ele derrama a bênção sem medida, está escrito, aleluia, aleluia. E ali aquele povo, amado, aquele povo coloca Jeremias lá no calabouço, naquele poço de lama. Muitos estão levando homens de Deus, falando mal, levando para a lama, tentando levar para a lama. Mas, amado, aí mesmo em Jeremias 28, sabe o que acontece com aqueles que fazem isso? O mesmo que aconteceu com Ananias. Aleluia, 28, 13. Aleluia. Aleluia. Vai falar Ananias dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebrastes, mas em vez deles fazei canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Esse é o fim daqueles que mudam a palavra de Deus. Esse é o fim daqueles que transgride, porque aquele que ofende, ele diz: ai daquele que tocar no meu ungido. Ai daquele que tocar no meu ungido. Glória a Deus. Ai daquele. Por isso Ananias foi morto naquele tempo. Foi morto. Davi, quando ele encontrou Saul, Saul perseguia ele para matá-lo. Vocês conhecem a história. E 3 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. E ele disse, uma das vezes que encontrou com Saul, porque Deus falou: ai daquele que tocar no meu ungido. Ele disse: jamais tocarei no ungido de Deus. E um dia Davi diz para ele: que o Senhor faça justiça entre mim e ti. E Saul, qual foi o fim dele? A morte no inferno. Porque não é só a morte do corpo. Quando fala morte, é morte de corpo e espírito. É inferno. E eu contei aqui na quarta-feira, eu já contei uma outra vez, quando eu fazia o seminário, a pastora Cátia, auxiliar da igreja, ela era uma das professoras, e teve uma aluna que estava colando na prova. E aí ela chamou a aluna, pediu a prova e disse que ela ia ser anulada a prova dela. Porque ela estava colando, e ela disse: eu não estava colando. Ela disse: você estava colando. Não, eu não estava, a senhora viu demais. Eu não estava colando. Ela disse: não, você estava colando. Então que o Senhor faça justiça, juízo entre mim e ti. Ela repetiu a mesma sentença que Davi repetiu para Saul. E aquela moça morreu na semana seguinte. Amados, isso aqui não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira. Deus é justo.
Ele não vai fazer injustiça com aqueles que são fiéis, dando benesses para aqueles que são infiéis. Ele vai dando oportunidades. Enquanto está nesse corpo, ele vai dando oportunidades. Ele vai dando oportunidade de você se regenerar, de você se transformar, de aprender da palavra dele, de viver com ele. Ele vai até abençoar algumas vezes, você vai viver como... Eu brinco sempre dizendo que tem crente que é crente bombeiro, né? Ele só conta com aquilo na hora do desespero mesmo. Conta com Deus na hora do desespero. Porque o bombeiro está lá, ele só vem na hora do desespero. Mas você pode, Deus, ele veio, enviou Jesus para você viver o melhor, viver muito mais, viver diariamente, debaixo da unção e do poder de Deus, para guerrear contra principado e potestade. Não é contra carne nem sangue. Não é falando mal, não é desejando mal, não é vivendo como se fosse lá no inferno já. Trazendo o inferno. Nós não podemos ser como aquele povo, amado. Aquele povo que só... Nós queremos, eu também quero. Eu gostaria de não ficar doente, eu gostaria de ter minha conta bancária, que eu não precisasse ficar contando para poder pagar minhas contas. Eu gostaria disso. Mas Jesus não veio para isso. A palavra de Deus não é para isso. A palavra de Deus é para muito mais, amado. É para muito mais. 1 Pedro 5,8. Aleluia. Glória a Deus. O que está escrito aí? Sejam só. Porque o diabo é o nosso adversário, como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios e vigilantes. Ele não está falando aqui porque o teu irmão, porque o teu colega. As pessoas só são usadas pelo inimigo. Mas Deus quer salvar todos que quiserem Ele. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, seu adversário, está ao derredor, esperando uma oportunidade para tragar. Satanás, o diabo, é inimigo direto que se opõe aos fiéis, amados. Aqui Ananias era usado pelo diabo. E amados, a gente precisa entender que se você busca Cristo somente para essa vida, tu é o mais infeliz do homem ou da mulher. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra principados e potestades, aquele que está querendo te levar para o inferno. E eu vou passar para vocês aqui uma instrução sobre discernimento espiritual. A palavra de Deus, nós acabamos de ler que o diabo, o seu adversário, está ao derredor, ele está por aqui, esperando que você, não é a tua família, não é o amigo, que você dê oportunidade para ele. Verdade. Que você dê oportunidade. Então, ali tinha Ananias falando mentiras. E Jeremias falando o que era certo. Você não precisa que ninguém diga que alguém está com o diabo. Você, através da palavra de 1 Pedro 5,8 já está dizendo, aquele que está fazendo contra a palavra de Deus, ele é sujeito ao diabo.
precisa ninguém falar. A gente já sabe. Nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente já sabe se aquele que não está movendo a fé, mas está movendo a favor de si mesmo, não está cumprindo a palavra, ele está se sujeitando ao diabo. A palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aleluia. Está dando para entender? Não precisa que ninguém diga para que venha alguém como Ananias dizer para você que a pessoa está com o diabo. Você, de ver a pessoa vivendo contrário à palavra de Deus, ela está vivendo a favor do que o diabo está querendo. Está dando para entender isso, amado? Isso é muito sério, porque o povo vai atrás de profetas como Ananias. E aí você chama a pessoa, você conversa com a pessoa, eu como pastora, os pastores, e diz: a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Ah, mas não dá. Ah, mas Deus sabe. Ah, Deus sabe que eu não consigo. Deus sabe que eu não posso. Ah, Deus sabe que eu fico cansada. Ah, Deus sabe que você está indo para o inferno e não sabe. E aí? Está indo para o inferno e não sabe. Satanás, inimigo direto dos fiéis. Dos fiéis. Você é fiel a Deus. Amém. Ele é teu inimigo. Se você não é fiel a Deus, ele é teu amiguinho. Já fizeram amizade. Amados, essa pregação aqui Deus trouxe para despertar. Desperta do que dormes. Leão que ruge, ele está como leão que ruge ao derredor, faminto, buscando uma oportunidade para atacar e devorar você. Às vezes ele enrola tanto a vida da pessoa, ele amarra tanto a vida da pessoa, e a pessoa pensa que está numa boa, porque está jogando futebolzinho, está indo para a prainha, está tendo um dinheirinho no bolso, né? Nada está acontecendo, o contrário, então, e ele vai levando. Ele vai levando. Quando vê, a pessoa já está enlaçada no inferno, não tem mais jeito. Jesus volta e acabou. Jesus volta nessa hora para ele. Leão que ruge, ele quer devorar a tua vida espiritual. Ele até dá presentes para você, sabia disso? Sabia? Tem muita gente que vai para o espiritismo para pedir, entregar a alma para o diabo para poder ser rico. Você sabia disso? Sim. Conheço a mãe de Salvador, lá de Salvador. Ela recebia políticos, pessoas candidatas para poder ganhar a eleição, e entregava a alma para o diabo. Tem pessoas que não estão indo para o espiritismo, está dentro da igreja, mas está entregando a alma para o diabo, porque está fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus, não a vontade da Bíblia Sagrada. Porque Deus te escolheu e Ele quer te ensinar o caminho que Ele quer que você siga. Jesus, para que você alcance a misericórdia, o perdão, a salvação, a transformação e volte a morar com Ele no céu. Aleluia. Espera que só um deu glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso são profecias que você tem que lançar, amado. Se você não deseja, você não vai mover o teu inconsciente aí a desejar isso. Você não quebra nem a intenção de Satanás na tua vida e nem muda dentro do teu inconsciente, né, ressignificando a tua fé. Está dando para entender? Amém. Não tem que ficar sacudindo, pirulitando, fazendo, plantando bananeira, não precisa nada disso. Mas você precisa declarar. Se você acredita na salvação, Amém.
A maioria não acredita na salvação, acha que isso é balela. Como nós cantamos aí, o noivo vem. Isso já se diz há muito tempo e muitos acham que não vem. Ele não veio para a igreja toda ainda, para sua noiva, mas já voltou para muitos. Eu falo sempre isso aí. Porque a tua oportunidade, a minha oportunidade vai até enquanto eu tenho esse corpo. Porque quando esse corpo perecer, ou ele vai dormir no Senhor, ou já vai dormir condenado. Meu espírito. Vamos crescer, amados. Você não precisa ouvir Ananias. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Se eu preciso ouvir Deus. Não se incomode se alguém não gosta de você, se alguém está fazendo macumba para você. Você está firme. O seu problema não é se alguém está endiabado ou está sendo usado por ele. O seu problema é saber se você está se deixando ser usada por ele. Dá para entender a diferença? Dá para entender? Porque aquele que está sendo usado por diabo, nós temos que orar. Nós temos que buscar, trazer para Jesus. Nós temos que ter palavras de vida. Nós temos que ter a palavra. Abra a tua boca que eu caio e encherei. Como vai encher se você não conhece a palavra de Deus? Se você não é capaz na hora de falar uma palavra, porque a palavra de vida é sua, pessoal, ouvida quem dá é Cristo. Então você precisa conhecer, a palavra de Deus diz isso. Creia, porque Jesus, olha, Ele pode curar você da enfermidade, Ele pode tirar sim, mas o que Ele quer é a sua alma. Você sabe para onde você vai quando morrer? Para onde você quer ir? Para o céu, para Cristo ou para o inferno? Para Cristo. O pastor Manuel é direto, né, Luciano? Tu vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Ele fala na lata. Vai passar a eternidade. Onde você quer passar na eternidade? No céu ou no inferno? É isso. No céu ou no inferno? Então você tem que ter aí guardar no teu coração, na tábua. A palavra de Deus, Ele disse, escreve na tábua e bota lá, para que todo mundo passe e veja a palavra que eu estou dando. Aleluia. Mas quem quer aprender a palavra? Quem quer? Volto a dizer, o seu problema não é quem está endemoniado querendo te prejudicar. O seu problema é como você está agindo diante dessa situação. Você está se deixando ser usada por ele também, revidando? Ou você está orando? Ou você está pedindo ao Senhor misericórdia por essa pessoa para transformá-la? Jesus. Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele foi o condenado. A cruz, mas ressuscitou. Ele quer que todos nós sejamos transformados através do arrependimento, de uma vida com Ele para que sejamos salvos. Para que venhamos a ressuscitar para Cristo. Aleluia. Sujeitai, diz Tiago 4,7, sujeitai, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de você. Amém. Sujeitar o que? A autoridade de Deus. A autoridade, quem tem autoridade? Amém. Você tem autoridade sobre Deus? Ou Deus tem autoridade sobre você? Então, quando você quer fazer a sua vontade contra Deus, você está colocando Ele. Aí aquele louvor, não adianta nem cantar que Ele cresça e eu diminua. Porque nessa hora a gente tem que diminuir o nosso ego, a nossa soberba, sabe? As nossas frustrações. A gente tem que abaixar o nariz. Porque assim,
Ele vai te dar autoridade espiritual sobre os principados e potestades. E ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios. O que é sobriedade? Sobriedade é equilíbrio emocional e racional. Sobriedade é você manter uma mente livre de sentimentos contrários, sentimentos que foram colocados através do pecado, raiva, ira, né? E deixar que os sentimentos dados por Deus tome a sua mente e o seu coração. Quais são esses sentimentos? Hã? Quais são esses sentimentos? Quem sabe? Está na Bíblia. Eu não estou dando o nome aqui, mas está lá na Bíblia. Hã? Fale alta. Oi? Frutos do Espírito. Quais são? Bondade, longanimidade, fidelidade, né? Pavio curto, não pavio longo e não curto. Domínio próprio. Isso aí. Esses são os frutos do Espírito. Então, quem não está com os frutos do Espírito está se deixando levar pela carne, por Satanás. Está dando para entender? Porque os frutos do Espírito, que Espírito é esse, amado? É o teu espírito transformado, tua vida transformada e o Espírito Santo em você, habitando em você. Então, aquele que a palavra de Deus diz que não pode jorrar a mesma fonte, água amarga e água doce. Então, se você tem os frutos do Espírito, você tem o Espírito. O teu espírito é transformado e você tem o Espírito Santo de Deus. E aí a sua palavra será o quê? Doce. Isso não significa que você não tenha que tomar atitudes. Mas são atitudes equilibradas e não desequilibradas. Muitas vezes não dá para caminhar junto. Muitas vezes não dá para fazer aliança. Entende? Então é melhor que se separe. Muitas vezes não dá para você comprar o que você quer, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Muitas vezes não dá para você comprar a sua casa, mas você pode trabalhar e juntar. Muitas das vezes não dá para você conviver em determinados lugares. Um cristão que tem os frutos do Espírito, o Espírito Santo de Deus, jamais vai se envolver com hostes do inferno, embaladas do inferno, em sentar na roda dos escarnecedores. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Está escrito. Deus nos ensina todas as coisas. Agora a pergunta é: você quer ser sóbrio e vigilante? Discernindo com clareza o ambiente, as pessoas, não para condená-las, não para julgá-las, mas para orar por elas, ou para escolher se pode-se fazer aliança ou não. Porque assim, se você for sóbrio, vigilante, você terá o quê? Clareza na mente. Não precisa ninguém ficar revelando isso. Você já está recebendo uma revelação aqui da palavra. Como discernir alguém que está sendo usado pelo diabo ou por Deus? Amém? Amém? E aí você vai firmando a fé em Cristo. Cristo. Firmando a fé em Cristo. Abra aí Romanos 13. Eu não vou me estender muito, porque nós temos a nossa confraternização. Romanos 13, 11 e 12.
E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, discernimento espiritual. Olha aqui. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha só, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando você aceitou Jesus. Cada dia que vai passando, nós estamos chegando mais perto de Jesus voltar. Eu fiz agora 70 anos. Deixa eu ver aqui. Tem quase 40 anos de evangelho. Eu tinha 35 anos. Mas eu já buscava Jesus. Mas quando eu aceitei mesmo, né? Então, com 35 anos, hoje eu estou com 70. Cada dia vai chegando mais perto de Jesus voltar para mim. De me buscar, mano. Quando ele diz que vai buscar a noiva toda, aí já é o fim, já é para o fim. É para Satanás ser levado cativo para a vida toda, eternamente. A vida não, eternamente. E aqueles que dormiram com o diabo também. Mas quem dormiu com o Senhor, Jesus voltando para mim, eu dormindo nele, quando Jesus voltar para toda a igreja, que chegar ao fim, nós seremos arrebatados primeiro e os vivos depois. Aleluia. Os vivos que estiverem no Senhor, está escrito. Aleluia. Estiver escrito no Senhor. Aleluia. Então ele diz, olha só, vai alta a noite, mas o dia vem chegando, está chegando o dia. Então deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Qual é a arma da luz, amado? Jesus, Espírito Santo, frutos do Espírito, ganhar almas para Jesus, ser discípulo de Jesus, caminhar com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa missão e é o que vai ser dado àquele que crê. É para você que crê. Se você não crê, está tudo bem, cada um tem a sua escolha. Aqui a pregação é para quem crê, para quem quiser a salvação, quem não está esperando Jesus só para esse mundo, porque aquele que está esperando Jesus Cristo para esse mundo, ou seja, para resolver a sua situação financeira, a sua situação conjugal, a sua situação econômica, a sua situação profissional, é o mais infeliz de todos os homens. Porque Jesus não veio para isso, amado. Jesus veio para salvar a tua alma. Jesus veio para te dar uma vida abundante, sim, você caminhando com Ele nessa terra, mas para salvar a tua alma para não ir para o inferno. E não viver o inferno, porque quem vive com Satanás está vivendo o inferno. Está vivendo o inferno. Só vive triste, só vive aborrecido, só vive angustiado, só vive reclamando, só vive sugando os outros. É assim. Mas Jesus te dá liberdade. Ele te liberta disso tudo. Aleluia. 1 Coríntios 2,15. Logo depois aí de Romanos 2,15. Glória a Deus. Aleluia. 15:16. Se você quer ser um homem espiritual, está aí, ó. 1 Coríntios 2:15-16. Amém. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo não tem ninguém que possa te julgar. Amém. Aleluia. Porque você estará debaixo da direção, da proteção, da unção do Senhor.
Julgado é aquele que serve ao diabo. É julgado. Mas aquele que serve a Cristo, esse está debaixo da luz de Cristo. Assim como nós lemos lá em Romanos. Buscar a luz. Termos a mente de Cristo, uma mente de amor, uma mente de gratidão, buscando, sendo grato a Deus e buscando esse Deus diariamente. Amém? Amém. E tenhamos a mente de Cristo. Você não será, aqui diz assim, nós acabamos de ler, porém o homem espiritual julga todas as coisas. Aqui nós podemos também incluir, não só não ser julgado, mas você julgar no sentido de entender o outro, se ele é servo de Satanás ou de Deus. Se você pode se associar a ele ou não, se você pode caminhar com ele ou não, ou você deve só orar por ele antes, para que ele se converta, para que ele seja salvo. Aqueles que ganharem muitos frutos serão meus discípulos. Meus discípulos. Você não precisa dizer, você não precisa olhos espirituais. Você conhecendo a palavra, você vai saber se a pessoa está seguindo a palavra ou não. Se a pessoa está sujeita a Deus, a autoridade de Deus, ou se está sob a autoridade do diabo. Não precisa ninguém revelar isso para você. Deus já está te revelando como discernir isso. Está dando para entender? Amém. E daí você vai se proteger e vai orar. Deus está falando com você para você também saber se proteger, ser discípulo de Deus, mas se proteger das hostes, dos intentos, das setas inflamadas do maligno sobre sua vida. Vamos ficar de pé. Não sejamos como aquele povo, atrás de fantasias, atrás de ilusões, atrás de mentiras. Mas vamos seguir Jesus, amado. Vamos seguir a palavra de Deus. O livro sagrado, ele te dá vida e vida abundância. O livro sagrado te dá uma vida rica. Porque aqueles que não têm a palavra de Deus são pobres de espírito. São pobres de espírito, estão subjugados aos diabos, a Satanás e suas hostes. Portanto, tudo vai confundir a mente, tudo vai confundir a emoção, tudo vai confundir. Não, você é livre. Jesus veio para te transformar, veio para mudar a sua história. Jesus veio para te dar vida abundante. Jesus veio para transformar a sua vida, a sua família, o seu lar. Passará por aflição, passará, mas em todas o Senhor estará com você para te dar vitória. Amém. Aleluia. Você só não vai conseguir no final, quando Jesus chamar, chegar para você, vem, ó, está na hora. Aí acabou, não tem mais solução. Mas até aí, caminhe com Jesus. Você quer a mente de Cristo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, coloque a mão no seu coração. Oh, Jesus. Aleluia. Eu queria, quem vai louvar, vem aqui. Vamos orar aqui, já perto do microfone. Nós precisamos conhecer força que vai dar vigor, é que vai dar crescimento, é que vai dar vitamina. Ah, Senhor, muitos só querem palavras de conforto, mas não querem mudar através da Tua palavra, Senhor. Venha Deus tocar na nossa mente, no nosso coração. Venha Deus transformar, Senhor, mudar a estrutura, Senhor, da nossa alma. Alma inquieta, alma que vive só sofrendo com as coisas externas, as coisas que vêm contra. Pai, em nome de Jesus, fortalece o teu povo. Dê crescimento espiritual ao teu povo, Senhor. Ah, tira todas as mazelas, tira, Senhor, da glória. Tudo aquilo que está transformando a vida, ao invés de sujeitar a ti, está sujeitando ao diabo, Senhor. Lança fora, Senhor. Lança fora medo, lança fora angústia, lança fora tristeza, lança fora, oh Deus, insegurança, Pai. Porque tudo isso que coloca é o inimigo da nossa alma.
principado e potestade, Senhor, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que cada um se tenha sede de se achegar a Ti, tenha sede de servir a Ti, tenha sede de ser Teu discípulo, Pai. Caminhar contigo seguro em Ti, Senhor, porque Tu és um Deus zeloso, Tu és o príncipe da paz, o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua igreja seja fiel a Ti, Senhor, que encontre em Ti a luz verdadeira para poder, ó Deus, caminhar contigo, Senhor. Deus, sendo testemunha por onde andar do Deus vivo e verdadeiro que segue, Pai, em nome de Jesus. Senhor, alcança as famílias, Senhor. Acabe com os problemas, Senhor, com as contendas. Acaba, Senhor, com as discordâncias, Senhor, com a falta de entendimento das famílias. Também no trabalho, Senhor, tira os perseguidores, aquele que quer perseguir, que quer tirar, quer que mande embora, quer tirar a função da pessoa, Senhor, joga por terra esses inimigos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aquele vizinho que também não para de perturbar, que não para de atentar, Senhor, nós lançamos fora esse diabo em nome de Jesus. Salva essas pessoas, Senhor. Salva essas pessoas, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Venha, Senhor, sobre a Tua igreja. Venha, Senhor, manifestar a Tua igreja. Venha, Senhor, se fazer conhecido de fato da Tua igreja, Deus. O Senhor não é um Deus de pedra, Tu és um Deus vivo, verdadeiro. Senhor da glória, Senhor da glória, que possamos viver segundo o Teu Evangelho e não segundo as nossas vontades, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita, é agradável. Senhor, venha despertar a nossa mente, venha despertar, bota a mão na sua mente agora, amado. Pede a Ele para transformar a sua mente, para ter mente de Cristo, a mente de Cristo. Senhor, venha transformar a minha mente, Deus. Venha transformar a mente da Tua igreja, que tenhamos a Tua mente, Senhor, que todos, ó Deus, possam ouvir de nós palavras de vida, palavras, Senhor, que o Senhor nos dá para, ó Deus, transformar não somente a nós, mas a vida da pessoa. Tira, Senhor, todos os pensamentos contrários, tira, Senhor, todos os pensamentos maus, Senhor, e coloque, Senhor, vida nos nossos pensamentos, Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos, ó Deus. Venha, Senhor, fazer a Tua igreja avivada, Deus, avivada, porque temos Teu Santo Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus. Quem está feliz aí, dão glória. Feche os olhos. Vamos agradecer a Deus por esse dia lindo, né? Amém. Está fazendo lá fora, mas mais lindo ainda está aqui dentro. Na casa de Deus, por causa da Sua presença, Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Te agradecemos, Deus, por mais este dia abençoado, pelas pérolas que o Senhor colocou sobre nós, que é a Tua palavra nesta manhã, essa pregação abençoada que tocou os nossos corações, e nós estaremos refletindo em cada palavra, Senhor, dita aqui nesta manhã, Senhor. Deus, muito obrigado pela presença de cada irmão, Pai, que está. Nós nos amamos, porque nós somos uma família, nós fazemos parte de um povo especial, um povo que vai morar no céu. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa confraternização, que estaremos daqui a pouco começando ela, Pai, entre os nossos irmãos. Ó Deus, continue conosco, Pai, abençoa o nosso dia, a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos hoje para sempre. Digam amém. Quem aqui nos ajudou, o Senhor, por isso estamos. Amém. A alegria do Senhor é nossa.